Imagine um mundo onde, a cada 15 anos, a Terra enfrenta uma ameaça devastadora. Milhões de monstros emergem das profundezas, prontos para exterminar a humanidade. Esse é o cenário aterrorizante do nosso filme de hoje. Prepare-se para uma jornada cheia de suspense e adrenalina. O filme começa com a história do chamado primeiro dia do julgamento, quando hordas de monstros saíram de minas comuns. Eles mataram milhões de pessoas e destruíram cidades, iniciando uma guerra verdadeira que terminou com a exterminação das criaturas. Em antigos poços foram construídas instalações de proteção, portões projetados para proteger as pessoas de novas invasões. 15 anos se passaram e o mundo conseguiu se recuperar um pouco dessa experiência terrível. Uma das sobreviventes é Laura, que trabalha na escola. Ela tem um amigo insistente, mas sem sucesso, chamado Milton, a quem ela frequentemente recusa convites para sair, provavelmente devido ao ressentimento pelo ex-marido, Dave. Durante o dia do julgamento, Dave não estava com Laura e ela teve que sobreviver sozinha, grávida. Eles têm um filho, Tyler, de 15 anos, que passa o dia no skate park com os amigos e a namorada, Maddie. No tempo livre, Tyler joga videogame e é uma moeda de troca nas difíceis relações entre seus pais, que se separaram logo após seu nascimento. A situação está se agravando. Um eclipse se aproxima, um dos sinais de uma possível invasão de monstros, e a atividade sísmica aumentou. A equipe do Domo de Proteção está fazendo verificações de emergência, e as notícias são perturbadoras. Uma extinção em massa de peixes começou, assim como aconteceu antes do primeiro dia do julgamento. A migração também é um sinal alarmante. Tudo está se repetindo. Tyler passa o fim de semana com o pai quando o telefone toca. Dave recebe uma ligação de um velho amigo, Ted, que está certo de que o novo dia do julgamento será amanhã. Ele insiste que Dave leve a família para seu abrigo antes do eclipse. Enquanto isso, o primeiro monstro aparece sob o domo de proteção, subindo silenciosamente as escadas. Laura liga para Dave exigindo que ele traga Tyler de volta para casa. Milton reservou um abrigo e ela está certa de que é a única coisa que pode salvá-los. Dave a tranquiliza, dizendo que Tyler está seguro com ele. Tyler recebe uma mensagem, lê e sai de casa silenciosamente enquanto o pai está ao telefone. Laura entra em pânico, sabendo que a casa de Dave não é segura, e exige que ele traga Tyler imediatamente. Dave concorda e vai ao quarto de Tyler, mas ele já não está lá. Milton apressa Laura. O abrigo está lotando e eles precisam se apressar. Usando o número de telefone, Milton encontra Tyler no skate park. Tyler está com Maddie, que está nervosa e assustada por estar sozinha. Tyler promete que nunca a deixará sozinha, ao contrário do que seu pai fez com sua mãe. De repente, ouve-se o grito de um pássaro. Grandes bandos de aves voam em uma direção. As pessoas no parque entram em pânico. Todos saem da cidade, e Dave corre ao parque procurar Tyler, deixando o carro em um enorme engarrafamento. Enquanto isso, sob o domo, um trabalhador verifica os instrumentos. Ouve-se um ruído e sons estranhos e um monstro aparece, matando o trabalhador brutalmente. Os soldados próximos tentam atirar nele, mas sem sucesso, pois balas comuns não o ferem. Tyler e Maddie observam horrorizados a situação caótica. Dave chega correndo enquanto Tyler explica que não podia deixar Maddie sozinha. Laura chega com Milton e leva todos para o abrigo onde as vagas estão reservadas. Faltando pouco mais de 1 hora para o eclipse, a cidade está em completo caos. Todos tentam fugir, com engarrafamentos por toda parte. Finalmente, eles chegam ao abrigo, mas ele está cercado por militares e apenas mulheres e crianças são permitidas. Dave pede a Tyler para cuidar da mãe e manda-os para o abrigo, permanecendo com Milton na multidão. Tyler vai ao abrigo, mas volta correndo para o pai. Laura e Maddie correm atrás dele. Tyler grita que não vai deixar seu pai. Nesse momento, o abrigo fica completamente cheio. Sem perder tempo, eles correm para o carro. Dave sugere ir ao esconderijo de Ted no deserto, enquanto Milton sugere esconder-se na escola próxima que tem um porão. Outro engarrafamento bloqueia o caminho com dezenas de carroças. Eles saem do carro e um terremoto começa, cobrindo o disco solar com uma sombra. O eclipse começou. Sob o domo, os monstros saem em massa, voando e rastejando, capturando a cidade. Dave sugere deixar a cidade, considerando mais perigoso permanecer. Ele quer dirigir, mas Milton insiste. É seu carro e ele sabe como salvar todos. Eles discutem, mas um monstro voador agarra Milton e o
leva. Laura grita desesperada e Dave a empurra para o carro, tentando sair desse inferno. Eles seguem pelo canal. Dave tranquiliza as crianças dizendo que tudo ficará bem e que eles vão sair dessa. O carro está ficando sem gasolina. Dave procura um substituto e encontra outro carro. Um homem idoso está escondido no banco de trás. Eles observam um enorme monstro ensanguentado, semelhante a um esqueleto de touro, que não os nota e começa a mastigar um corpo no chão. Dave manobra o carro silenciosamente até Laura e as crianças. Agora, ambos os carros estão lado a lado, mas precisam mudar de um para o outro. O touro percebe e o homem joga sal sobre ele. O touro para e as crianças e Laura conseguem correr para o carro de Dave. O touro então ataca o homem, despedaçando-o, mas Dave consegue sair dali. Hordas de monstros invadem a cidade. Dave dirige por uma estrada abandonada nas montanhas, chegando ao esconderijo de Ted, que parece um bunker de concreto. Há câmeras no telhado, mas ninguém responde às batidas. As portas estão fechadas. Ted está monitorando com uma arma apontada para seu pescoço por alguém. Monstros correm em direção ao abrigo. Dave pega uma barra de ferro para proteger a família, mas as portas se abrem no último momento, e eles entram. Dave abraça Ted, e além dele, sua esposa Stella e um militar, o cabo Garrett Jensen, estão no bunker. Os monitores mostram os monstros tentando arrombar a porta. Todos estão tensos, e Garrett se mantém isolado. Mad pergunta como os monstros os detectam, se conseguem ver através das paredes grossas. Garrett sorri. Eles reagem à luz e ao calor, mas também conseguem ver a alma. Eles são filhos do diabo, o que significa que Deus também. Eles atormentam a carne, mas se alimentam da alma. Laura pergunta se ele é religioso. Hoje sim, ele responde. No primeiro dia do julgamento, Garrett trabalhava em uma refinaria. Quando os monstros invadiram, ele se escondeu em um poço de lama salgada, onde os monstros tinham medo de entrar. Ele ouviu os monstros destruindo 150 de seus colegas e amigos enquanto estava na lama. Garrett se perde em sua história, sem perceber Ted sinalizando para Dave pegar a faca. Dave entende e pega a faca silenciosamente. É por isso que é chamado de Dia do Julgamento, continua Garrett. O diabo reina neste dia. Um monstro parecido com uma centopeia entra por um buraco na tela da janela. Garrett diz que ficará de plantão primeiro. Ted convida todos a ficar, olhando significativamente para Dave, mas Garrett puxa a arma, forçando Dave a largar a faca. Garrett explica que encontrou o esconderijo por acaso e Stella gentilmente o deixou entrar. Embora Ted fosse contra, ele sobreviveu na primeira vez e sobreviverá novamente, a qualquer custo. Tyler ataca Garrett, tentando pegar a arma, mas Garrett o afasta. Dave acalma o cabo. Nesse momento, o monstro centopeia ataca Stella e Ted o arranca de seu pescoço, jogando sal sobre ele. Dave pega a arma de Garrett e atira no monstro. Outros monstros surgem, mas conseguem se livrar deles. Eles amarram Garrett e tentam estancar o sangue de Stella. Dave vê que a ajuda para os monstros está chegando, um enorme touro. Ele entende que estão condenados e precisam sair do bunker. O touro está tentando derrubar as portas. Ted não quer sair, dizendo que sua esposa não sobreviverá lá fora, mas Stella pede que todos saiam. Há uma passagem subterrânea sob o bunker que leva às montanhas. Garrett implora para ser levado. Ele tem um carro com tanque cheio e pode levar todos para os portões. Há bunkers e as criaturas saíram de lá. Não voltarão. Eles não acreditam nele, mas ele insiste, afirmando que estava apenas tentando sobreviver e agora acha melhor ajudá-los. Eles decidem sair. Leve-nos até lá e esqueceremos de tudo. Dave promete a Garrett. Eles se armam, pois Ted tem um arsenal inteiro de armas. O touro arromba as portas, cada vez mais insistentemente, mas eles conseguem correr para o túnel. Eles vão até o carro, mas Stella começa a passar mal. Dave e Laura começam a discutir. Ela o repreende, dizendo que eles poderiam estar no abrigo agora. Tyler então avista um monstro na beira da estrada. Ele está morto. Mad se aproxima. Tentáculos longos do monstro se projetam de um buraco no chão, enrolando-se em suas pernas, tentando arrastá-la. Mad grita descontroladamente e Tyler e Dave a resgatam. Garrett oferece ajuda e Dave corta as cordas em suas mãos. Eles sobem até o topo da montanha. Veem uma cidade devastada e em chamas. Descendo até o carro, ele não pega. Monstros aparecem no topo da montanha e correm em direção a eles. Garrett tenta ligar o motor, enquanto Stella olha para a multidão de monstros, depois para a arma nas mãos do marido. Ela saca sua arma, sai do carro. Ted implora para que ela entregue a arma, mas Stella se vira e vai até os monstros, entendendo que está condenado.
contaminado. Ted a chama chorando, mas Dave o enfia no carro. No último momento, eles conseguem sair. Multidões de monstros correm atrás deles. No caminho, pegam um sinal de rádio. Relatam que quase todos os abrigos não resistiram ao ataque e foram destruídos. Laura coloca a mão no ombro de Dave enquanto ele a acaricia. Chegam ao portão. Está vazio, mas as portas estão abertas. Garrett diz que o esconderijo é no porão. Eles vão para lá, mas a energia precisa ser restaurada. Garrett e Dave decidem fazer isso. Os outros procuram o posto de primeiros socorros. Dave restaura a eletricidade. Garrett diz que o portão foi preparado para uma segunda invasão e que toneladas de sal foram bombeadas para dentro deles, mas o poço era muito fundo. Eles vão até os outros e ouvem o rugido de monstros, vendo um cadáver ensanguentado. Faltam 2 horas para o fim do eclipse. Garrett sugere se esconderem em um depósito de produtos químicos, porque lá as portas são impenetráveis. De repente, um monstro ataca Garrett. Junto com Dave, eles conseguem lidar com ele, mas o restante dos monstros corre em direção ao barulho. Garrett rapidamente corre por uma porta e a fecha atrás de si. Ele se aplica uma injeção, suas veias ficam inchadas e pretas. Dave retorna para sua família e pede a Tyler para manter sua mãe segura enquanto estiver fora. Ele quer nivelar o campo de jogo e canalizar água salgada pelos canos do tanque para manter os monstros afastados. Laura beija Dave e diz para ele ter cuidado. Dave abre caminho pela ventilação, vendo o monstro devorar a presa. Precisa fechar as torneiras ao lado daquele monstro mastigador. Ele consegue abrir a torneira, a água é coletada em recipientes. Dave sobe de volta, mas o monstro sente e corre atrás dele. Dave revida, polvilha sal e o monstro vira pó. Enquanto isso, os outros são caçados e cercados por monstros. Tyler atira de volta. Então a voz de Dave é ouvida no alto-falante, pedindo para ligarem o alarme de incêndio. Os monstros os cercam, se aproximando. Ted diz a Tyler: proteja a família, filho, e vai até os monstros com um machado. Vários monstros o atacam ao mesmo tempo. Tyler atira de volta. Ted, ensanguentado, tenta revidar. Tyler fica sem munição, liga o alarme de incêndio. Jatos de água salgada atingem os monstros de todos os lados e eles se desintegram em pó sangrento, gritando de dor. Eles são salvos, mas Ted está morto. O eclipse termina. Todos os monstros retornam pelo portão. As crianças com Laura correm para uma área, onde Garrett está aguardando com uma arma. Ele atira em Tyler, afirmando que este não é mais o nosso mundo. Ele não sobreviverá de qualquer maneira. Deus tem um dia de folga. Ele diz e mira novamente. Laura tenta cobrir seu filho com o corpo. Dave corre e acerta Garrett na cabeça com um extintor. Garrett cai no chão. Dave se joga sobre Tyler e Laura. Então, um monstro enorme aparece de baixo, ataca Garrett, estava mais perto, e o engole lentamente. Eles correm para a unidade médica, fazem uma mistura salgada em um cilindro, o monstro se aproxima. Ele chuta as portas, mas Dave consegue jogar uma lata da mistura nele. Ele explode, o monstro ruge descontroladamente e se desintegra em cinzas. Laura abraça Dave, eles não acreditam que foram salvos. Abraçados, ambos os casais vão para fora. O mundo está devastado, mas os monstros se foram. Talvez seja outro alívio, mas uma coisa é clara, a vida renascerá e a luz sempre derrotará a escuridão.